Fala, Marujos. Marujos, hoje a gente vai colocar um pedaço, um trecho da nossa palestra no Vela Show 2024 lá de Ilhabela. Foi muito legal. Aliás, eu queria agradecer a equipe do Vela Show. Foi fantástico estar lá com vocês fazendo essa palestra. E a gente vai mostrar um pouco nessa palestra sobre quais são os conhecimentos necessários para você poder construir um barco por conta própria. E dá uma olhada lá. A gente fala dos recursos, dos conhecimentos, mas afinal, dá para fazer o barco por conta própria? Dá para construir um veleiro e sair navegando? Assista a palestra lá para ver. Fala, Marujos, tudo bom com vocês? Boa noite, pessoal. Eu tenho um sonho muito antigo de fazer a costa brasileira navegando e construir o meu barco para fazer isso. Pois é, só que eu não queria construir um barco. O Gabriel pequeno queria um barco e a gente saiu procurando uma lancha para comprar. Eu olhava aquelas lanchas e não tinha nada a ver com a gente. E eu virei para o Edgar e eu falei, Edgar, que tal um veleiro? Aí ele falou, bom, eu vou amar, eu sempre velejei com meu irmão, mas será que isso tem a ver com vocês? Aí naquela semana eu resolvi fazer um charter. Foi uma experiência tão maravilhosa, mas tão maravilhosa aquele final de semana. A gente dormiu no Flamenguinho, acho que todos vocês já conhecem lá. É um lugar mágico, né? E falei, bom, agora não tem mais jeito, né? A gente estava em Ubatuba, a gente veio correndo para Ilhabela para ver um Brasília 25 que estava vendo aqui. E esse foi o nosso primeiro veleiro. Foi quase que uma compra por impulso. Com 48 anos na época, fui diagnosticado com tumor de intestino, fígado. A gente teve que vender o nosso barco para que eu continuasse bem e tocasse em frente. Era a nossa casinha de final de semana, de férias. A pandemia deixou muita gente em casa. Nós descobrimos o tal do YouTube, mostrando pra gente o que é o estilo de vida de quem mora a bordo. E a gente começava a ver essas pessoas e a gente começou a se ver embarcado cada vez mais. Ao ponto de a gente chegar e falar assim, eu tenho que comprar outro barco. Não tinha barco para vender. Aí a gente falou, não, nós vamos ver barco fora do Brasil. Só que a gente não podia sair do Brasil para comprar. E naquele momento, a importação de veleiros usados era proibida. Eu passei várias vezes no Embu, lá em São Paulo, e eu via alguns cascos que eu tinha certeza que eram igual ao Catuche. E aí a gente foi lá ver. E aí eu quero até que ela conte essa frase. Na realidade é o seguinte, eu não queria construir um barco, eu já tinha experiência de 2 reformas. Você quer ver? Eu vou lá para ter certeza que a gente não vai construir esse barco. Nós fomos, chegou lá, tinha um irmão do nosso e a gente entrou nesse irmão dele. Na hora que eu entrei naquele barco, assim, eu acho que a gente vai construir um barco. Porque eu já imaginei todos os espaços, o que eu ia fazer em cada lugar, e eu falei, esse é o nosso barco, né? Quais são os recursos que a gente vai precisar para fazer uma construção? E isso qualquer pessoa que quiser construir, seja um estaleiro ou seja um particular, vai precisar desses recursos. O primeiro recurso importante é mão de obra, tá? O segundo recurso é fluxo de caixa. Tempo disponível. A gente considera que a questão do tempo, 2 situações. Primeiro, é o tempo em que você quer que o seu barco esteja pronto. E o segundo é o tempo que você tem disponível para fazer a construção do barco. Tá? Local disponível. Vocês vão ver que isso é bastante importante, a gente vai comentar daqui a pouco. E o conhecimento para fazer esse barco. E existem 3 modelos de utilização desse recurso. Ou você contrata um estaleiro para fazer o barco para você, ou você contrata a empreita para fazer o barco onde você deixou, ou você faz por conta própria. Construir um barco por conta própria é possível? Sim, é possível. Tem mais de 125 vídeos no nosso canal que mostram o dia a dia da gente fazendo isso.
E fora a gente tem o Fausto, tem o Fernando Raposo, do Multichannel 31, tem muitos outros que estão fazendo. O que a gente tem que pensar se eu for fazer por conta própria? Primeiro, você não pode ter pressa. Segundo, você tem que ter bastante tempo disponível para se dedicar ao barco. Tem que ter um bom local para trabalhar, se possível coberto. Tenha um bom fluxo de caixa, seja uma pessoa capaz de buscar o aprendizado e aplicar. Escolha um tipo de construção que você tenha confiança. Busque um projeto detalhado para o tipo de construção que se sente confortável. E entender que tipo de água que você vai navegar. Busque bons fornecedores. Tenha backup de ferramentas. Pesquise ferramentas que te facilitam o trabalho para aquele tipo de construção. Busque conhecimento, conhecimento e mais conhecimento. Qual é o conhecimento importante para se construir um barco? Carpintaria e marcenaria. Carpintaria normalmente está ligada à estrutura do barco, marcenaria ao acabamento, móveis, etc. e tal. Laminação, solda, pintura. Aqui foi um dos pontos que a gente mais teve dor de cabeça. Parte elétrica. Hidráulica é uma parte mais simples, a parte de distribuição de água dentro do barco, ou a parte de esgotamento do sistema de águas negras e águas cinzas do barco. Mecânica, para quem for ter um motor a diesel, beleza, tem que saber mecânica. Quem for ter um motor de polpa, beleza, tem que saber também. Refrigeração, se você for ter uma geladeira a bordo. Costura e mastreação, para ter o conhecimento de como aquilo funciona. Isso é uma coisa que eu não meto a mão, tá? Mastreação é coisa séria. Mas vocês viram aqui que tem muita gente que vai falar e diga, eu não tenho a menor intimidade com costura. Não vou me meter a fazer isso. Beleza, contrata uma costureira para fazer, alguém que tem uma máquina profissional para fazer, ou vai fazer a vela, contrata o pessoal da Norte para fazer a vela. Perfeito. A pintura, eu realmente não tenho como ter um compressor fazer isso. Contrata. Mas é interessante, como a Samia falou, ter as informações de como procede te ajuda a saber pedir o que você quer e até comprar o material certo. Bom, eu vou falar bem rápido quais são os 5 principais tipos de construção que tem no mercado, tá? Até para não aprofundar muito aqui. Madeira tipo Multichannel com resina e fibra. É um barco que ele tem linhas mais retas, multifacetado, que tem uma construção até mais simples por causa disso, porque você não precisa ficar fazendo tanta curva. Ele normalmente é feito em compensado e você faz um acabamento de laminação por cima disso. Madeira tipo strip plane, também com resina e fibra. A dificuldade aqui é o seguinte, você não vai trabalhar com compensado, você vai trabalhar com madeira bruta. E cada strip, cada faixinha de madeira que vai ser colada no teu barco é pequenininha. É como se eu estivesse colando um monte de palitinho ao longo do meu barco. E esses palitinhos têm uma curvatura certa de entrada. Então, a meu ver, é mais complicado de fazer esse segundo método. O aço soldado, que ele pode ser também Multichannel ou curvo. Se ele for curvo, ele vai ter que calandrar o aço para fazer a curvatura. Alumínio soldado, a mesma coisa. E a fibra de vidro com resina, que foi o que a gente escolheu para fazer. Porque a gente tinha já alguma intimidade com isso. Só lembrando uma coisa, sempre que for fazer alguma coisa com a madeira, de preferência a resina epóxi. Faz muita diferença. A resina epóxi ancora na madeira melhor do que a poliéster. Bom, pessoal, eu tentei ser breve. São 3 anos e meio de trabalho. Se eu fosse trazer cada detalhe, eu acho que eu não ficaria menos de 2 horas aqui falando. Nem sei quanto tempo eu fiquei, mas eu acho que foi muito. Então, eu gostaria de deixar livre para vocês perguntarem, dúvidas que vocês tenham. Vamos lá? Vamos para a pergunta? Bom, vou fazer a primeira, assim, para estimular a galera. Vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para o Luiz de manhã, que é uma pergunta, eu sei que é difícil de responder, mas sempre é uma curiosidade. Você estimaria, isso aqui é uma estimativa, mas que quanto de economia no total, no preço final do barco, né, você fazendo tudo isso que você colocou, que é mais lento, blá, 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 você consegue economizar lá no fim se você comprasse o barco pronto, digamos assim?
Vamos lá. Eu acho que essa é uma resposta difícil de responder, pelo seguinte: todo mundo que faz o comparativo de uma construção amadora compara com barcos existentes à venda no mercado. Então, eu vou citar um exemplo. Se eu falar para vocês que eu vou gastar 600 mil reais para construir meu barco, vocês vão virar para mim e falar: puxa, Guilherme, mas eu compro um 44 pés por 400 mil. Aí minha pergunta é: você compra um 44 pés por 400 mil de que ano? Em 1984. E aí minha segunda pergunta: quanto custa um barco 44 pés 2024 se eu registrar o meu barco hoje? Custa 1.200.000. Então, eu posso dizer que estado está esse barco? Se eu for parar para pensar, entre construir o barco e ter um barco comprado zero, você pode chegar a 40% de economia, tá? Mas se eu for comparar aqui, o trabalho que eu estou tendo para fazer o barco, eu poderia ter reformado um barco antigo, você vai chegar à conclusão que vai custar mais caro. Então, é uma pergunta relativa. É difícil. Não, é difícil. Luiz também, mais ou menos, não sei se você viu, falou a mesma coisa, né? Só para ele ter, acho que ele falou 30%. Galera, perguntas? Levanta a mão. Boa noite, parabéns pela palestra. Obrigado. Dessa parte, vocês fizeram uma boa parte, vocês de tempo, uma maioria, eu acho, que perderam no interior, né? Na verdade, eu perdi, de 3 anos e meio, eu perdi 1 ano e 7 meses na parte externa. Por quê? Aquele casco que a gente pegou e que eu, olhando para o casco, eu jurei que eu ia demorar 2 meses para fazer uma lixada para tirar a oxidação do tempo e pintar o barco, eu tive que tirar todo o acabamento existente. Foram 4 meses achando defeitos de acabamento existente para refazer do zero. Então, e outra, você trabalhar de ponta cabeça, isso é uma coisa que eu recomendo, tá? Quem for fazer um casco, termine o casco enquanto ele estiver emborcado, tá? Isso é uma coisa que eu falo sempre. Outro dia tem um rapaz lá comigo que estava querendo construir 28 pés, e eu falei para ele: dê o acabamento completo no seu barco enquanto ele está emborcado. Porque a hora que você virar ali na posição, você não vai querer trabalhar de ponta cabeça. A gente sabe, a gente trabalhou. Então, na verdade, eu investi internamente metade desses 3 anos e meio. Tá? Fazer o móvel não é a parte demorada, é a parte rápida. Você preparar a estrutura interna dele para receber tudo demorou um pouquinho mais no meu caso. Tá? Talvez até eu tenha cometido alguns erros nesse processo que tornaram ele mais lento. Eu tenho algum... esse é um outro detalhe, tá? Quando você compra um projeto do Luiz, um projeto da BG, ele te fala: a antepara do armário de quarto de popa, do camarote de popa, tem esse desenho. Pega essa planta, vai lá, desenha no coisa e corta. Eu não tinha. Eu tinha que pegar palitinho de sorvete e colando o palitinho de sorvete com cola quente, estruturar aquele negócio para não desmontar, para tirar aquele molde do barco, colocar no compensado e aí cortar minha peça. Então, são coisas que me fizeram demorar mais do que talvez uma pessoa normal conseguisse. Algumas vezes pensar em desistir, ou quantas vezes pensar em desistir? E a outra vocês falaram que vocês fizeram agora a geladeira. Vocês pensaram na questão da complexidade de manter coisas super customizadas? Por exemplo, não seria melhor comprar uma geladeira de barco em vez de ter uma que foi totalmente customizada? Porque eu construí uma casa, e na minha casa tem várias coisas que são customizadas, de vez em quando eu olho e falo: putz, aqui eu devia ter comprado algo pronto e colocado ali. Então são essas duas perguntas. Parabéns a outra. Bom, vamos lá. Eu vou responder primeiro pela geladeira. Tá? Vou começar pelo fim. Você ter uma geladeira padrão no barco é maravilhoso. Desde que
os teus espaços permitam. No meu caso, não permitia. O que eu queria fazer em termos de utilização de fogão, geladeira, etc. e tal, eu precisei ocupar um espaço de casco que eu tive que construir algo que servisse lá. Mas, por enquanto, eu acho que eu fiz a melhor decisão. Para vocês terem uma ideia, eu consegui construir, aproveitando o espaço que eu tinha, uma geladeira de 180 litros no barco. Dificilmente você acha um barco com uma geladeira de mais de 80 litros. Então, a gente conseguiu 180, até porque a gente fez para dividir ela, metade freezer e metade geladeira. Não instalou ainda dessa forma, a princípio era uma geladeira única, tá? Mas a gente fez nesse sentido. Mas eu concordo contigo, se eu puder utilizar algo padrão, é muito melhor, tá? Isso depende do teu projeto, da tua complexidade. Quanto à questão de resiliência, eu vou deixar ela responder. Bom, gente, eu acho que a partir do momento que você entra no projeto, acho que a única coisa que você não quer pensar é em desistir. Não interessa o tempo que vai durar e, sei lá, cada coisinha que você faz no barco, que você olha, é tão gratificante. Nossa, quando o Edgar fez a cama, que eu falei, meu Deus, eu vou ter uma cama desse tamanho no barco. Eu acho que não podia ser é tão maravilhoso, cada coisa que a gente faz, cada conquista, que não tem como desistir. Eu aconselho as pessoas que entrem, que tenham muito claro isso na cabeça, tá? Desistir vai te fazer perder muito dinheiro. Maravilha. Mais uma aqui. Esse é complicado. Esse entende de mecânica é complicado. Vai me meter uma coisa. Eu sou o cara mais suspeito aqui. Eu queria saber se você alinhou o motor, como é que ficou, se você fez a pesagem, se equacionou reversor, hélice. É uma curiosidade que eu não te perguntei há um ano atrás. Hoje eu vou tirar essa dúvida. Desculpa. Bom, vamos lá. Não, excelente. Eu já vou acrescentar, já pode separar o motor também, né? A gente sabe. Essa pergunta é uma pergunta interessante, tá? O alinhamento de um motor de um veleiro é uma coisa extremamente importante. Tá? Normalmente, o motor de um veleiro ele é alinhado diretamente com o eixo. Tá? E no meu caso, não foi possível fazer isso. O meu motor está alinhado em relação ao eixo do barco, está alinhado na posição, isso foi feito. Só que eu não consegui alinhar ele com o eixo. O eixo ele vai entrar no barco a 8,5, 9 graus, tá? E ele vai ter em relação ao reversor, ele vai ter um sistema de homocinética. É um sistema muito parecido com o que a gente utiliza nos carros, tá? E vai ser utilizado isso para compensar, porque para eu ter a altura de cabine, eu deixei o motor plano e estou fazendo um sistema com alinhamento com homocinética. Isso vai me resolver muitos problemas em relação a isso, mas ainda não está montada a homocinética. Muito bem, mais perguntas lá atrás. Boa noite. Boa noite. Uma curiosidade. Quando vocês compraram o casco, você falou que foi lá ver o casco, qual era a estimativa de tempo que vocês tinham? Falaram, vamos comprar o casco, daqui tanto tempo a gente acaba o projeto. Vocês falaram que vocês estão há 3 anos e meio, né? Isso. Então, qual era a estimativa? Quando você comprou, qual que era a sua estimativa? Daqui quanto tempo que acaba? E hoje, passados 3 anos e meio, qual é a sua nova estimativa? Você acha que quanto tempo que você está planejando aí? Vamos lá. A estimativa da Sânia, naquele momento, era de 2 anos. A minha estimativa, olhei para o casco e falei, não, 2 meses eu lixo, pinto, vai estar pintado por fora, eu vou para dentro. 1 ano e meio, eu estou com o barco na água. Eu já estou há 3 anos e meio, minha estimativa hoje é de mais 1 ano. Mas a gente tinha consciência que podia demorar mais, a gente conversou com outras pessoas que construíram esse mesmo barco, pegaram um casco, tá? E todos eles falaram que demorava entre 4,5 e 5 anos. Tá? Então a gente tinha uma noção que isso poderia acontecer, mas a gente falava, não, a gente está em menos. E uma coisa que a Sânia falou, eu vou resumir numa frase, tá?
Construir um barco é curtir pequenas vitórias. Porque cada dia você vai ter uma pequena vitória. Curta ela. Porque essa pequena vitória vai te fazer ir para a próxima. Isso é extremamente importante. Maravilha, né? É obra, né? É obra. Mais alguém? Então vamos encerrar. Maravilha, Edgar e Sâmia. Obrigado. Parabéns pela coragem, porque barco é trampo, né? Mas é como você falou, são pequenas vitórias, né? Que vão estimulando a gente a continuar. Obrigado, pessoal. Hoje a gente encerra as palestras por aqui. Queria uma salva de palmas. Muito obrigado. Bom, galera, quem assistiu até aqui, obrigado. Aproveita, não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal para ver mais conteúdos. Lá a gente mostra o dia a dia da construção desse barco por enquanto, depois eu vou mostrar a nossa viagem. E, galera, quem quiser ajudar a gente, tem lá o Apoia-se, apoia.c/Entre Terras e Mares, e tem a chave Pix, que a gente sempre deixa por ali, tá? Galera, valeu! A gente se vê no próximo vídeo.